estamos no programa Negros Online, trazendo justamente um tema bem pontual dentro de uma área de conhecimento e profissional que se faz necessário aí um trabalho apurado. Nós temos aí 2 técnicos, um na área jurídica, o doutor Rodrigo Roma, e o nosso presidente dos profissionais da área de radiologia do Conselho Federal. Então, boa tarde, bem-vindo, né, ao nosso trabalho aí de conscientização, nosso trabalho em razão dos direitos, e principalmente dos direitos na área da saúde, e voltado nesse tema em razão da população negra. Mário, como presidente de um conselho, e de um conselho tão diferenciado, muitas vezes nós, né, leigos e cidadãos, não temos acesso, em razão da área da saúde. O que você poderia trazer um pós-pandemia? E tem se feito também um trabalho em razão da questão da comunidade negra, da saúde da população negra? Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. O Conselho Regional ele tem um trabalho com a sociedade em geral. Durante a pandemia, nós perdemos vários profissionais negros que sucumbiram durante a pandemia. Pelo censo do IBGE, a cada 100 mil mortes, 172 eram profissionais negros da saúde. Um caso alarmante, sendo que nós temos hoje 27,1% de profissionais negros na saúde, seja em todas as áreas. E com essa preocupação, o Conselho Regional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, e auxiliares também, tem essa preocupação. E trazemos à tona, né, e a visibilidade desses profissionais, enquanto operadores da saúde, que eu digo, que são os profissionais invisíveis, que a população nos enxerga, não nos vê, mas utilizam os serviços desses profissionais nos hospitais, ou onde quer que seja, que muitos não sabem o que é a radiação ionizante. Então, o nosso trabalho hoje também é o resgate desse profissional, homens e mulheres negras, que fazem um trabalho essencial à sociedade brasileira. Isso em todos os 19 regionais do Brasil, inclusive no Conselho Nacional, no CONTER. Nossa, isso é ótimo. A referência em razão de dados. Do doutor Rodrigo, né? O doutor Rodrigo justamente trabalha na área jurídica do Conselho. Doutor Rodrigo, o Mário, ele traz justamente aqui a questão em razão de perdas, né? E perdas profissionais, né? E daí a área do senhor também atua em razão desses profissionais que perderam vida, né? Como que foi o trabalho jurídico em razão dessas questões? Vamos trazer de forma mais ampliada, porque o seu trabalho com todos os profissionais, não só os negros e negras, mas como que foi esse trabalho em razão dessas perdas, a questão previdenciária, trabalhista, sobre esse contexto? Você poderia aí trazer para a gente um breve desenho sobre esse contexto pós-pandemia ou durante a pandemia? Claro que sim. Boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo, né, advogado, assessor jurídico do Conselho Regional Técnico de Radiologia da 5ª Região aqui de São Paulo. E sim, essa é uma situação extremamente preocupante. Essa é uma situação que nós tivemos um olhar muito tênue e muito voltado para os profissionais de radiologia, porque, infelizmente, o mundo passou por uma situação de pandemia, vamos arredondar, por 2 anos. E os profissionais da saúde como um todo, eles foram muito exigidos. Nenhum dos profissionais da saúde tiveram a oportunidade de serem inseridos no teletrabalho, no home office, como a maioria das corporações implementaram em suas organizações. Então, essa é uma situação que, por mais que possa ter sido exigido, ficamos muito atentos com a situação de proteção desses profissionais, com os fornecimentos de equipamentos de proteção individual, todas as situações e todos os produtos que foram necessários para salvaguardar a vida e a saúde desses profissionais, que são verdadeiros heróis, porque em momento algum titubearam no cuidado da saúde de todas as pessoas, independente se estiverem infectados ou não.
E isso é uma situação que aqui o Conselho realmente teve muita atenção, porque, muito embora seja um conselho profissional que tenha a obrigação legal de regulamentar, fiscalizar e disciplinar as funções do técnico de radiologia, esse trabalho de fiscalização não é só se o trabalho está sendo bem feito, mas se o profissional está sendo respeitado, se o profissional está realmente, o empregador está cuidando dessa pessoa que está expondo a sua saúde em risco, quiçá a sua vida. Os profissionais que perderam sua vida foram porque estavam expostos a essa situação, infelizmente aconteceu no mundo inteiro, mas então nós temos que protegê-lo e protegê-lo muito bem. Então o Conselho sempre esteve muito atento com essa situação. Nossa, ótimo, essa questão que o senhor foi pontuando, que justamente vem aí, né, Mário? Trazer essa questão em razão, né, dos sequelados, dos profissionais sequelados, a questão em razão da proteção dos direitos do trabalhador na área da saúde, né? Como que vocês agiram, e daí trazendo de forma bem ampla, que eu sei que você consegue trazer isso, né, de outros profissionais da área da saúde, né? Porque nós temos aí uma questão previdenciária, uma questão em razão salarial, né? E daí, se você puder trazer essa abordagem para a gente, seria muito interessante. Sim, isso aconteceu recentemente, né? Nós tivemos um encontro com vários presidentes de outros conselhos para nós mapearmos o que aconteceu com os demais profissionais. E juntos criar uma linha de frente entre conselhos de todo o Brasil para que salvaguardemos esses profissionais, para que não passemos por isso novamente, porque a pandemia nos pegou todos de surpresa, né? Vamos dizer assim, foi uma coisa bastante atípica e, infelizmente, o Brasil não estava preparado para essa pandemia um todo. Nós fizemos o possível e necessário para evitar as perdas humanas, mas houveram. Então, hoje, os conselhos eles têm se dialogado mais, têm conversado, procurando estratégias, tanto de amparo aos profissionais psicologicamente, né, financeiramente, com projetos sendo levados a Brasília, falando, olha, a gente precisa melhor remunerar esses profissionais. Vocês viram que eles são heróis sem capa. Todos eu falo isso. São todos os profissionais heróis sem capa. Não são um super-homem, não são uma Mulher Maravilha, mas todos os dias eles fazem atos heróicos para a população. Então isso tem que ser respeitado e valorizado. E é isso que nós procuramos dentro dos nossos conselhos. Essa união de todos os conselhos. Sim, seja em medicina, enfermagem, radiologia, fisioterapia, biomedicina, todos os conselhos têm que estar integrados em prol do seu trabalhador. Tá. E Rodrigo, doutor Rodrigo, em razão, foi muito interessante essa questão em razão da proteção que o senhor trouxe justamente, mas também a questão em razão, como que é que o Poder Judiciário funcionou em razão dos trabalhadores da saúde? Mesmo agora, né, ou pós, vamos colocar que a pandemia ainda ela está ali ainda, né? Ela está mostrando a cara dela a todo momento, né? E as suas máscaras, né? Como que o Poder Judiciário tem atuado em razão, ou até mesmo o segmento, né? Trazendo a questão do previdenciário e do fiscal, né? O amparo, né? As famílias ou aqueles que são sequelados. Houve um movimento? Nós temos aí uma preocupação em razão nessa seara, Rodrigo? Sim, nós podemos dividir essa situação do Poder Judiciário em dois grandes momentos. A partir da situação, a partir de que foi decretado realmente o estado de pandemia aqui no Brasil, alguns trabalhadores, em especial aqueles que contêm comorbidades, se socorreram das vias do Poder Judiciário para não exercer suas atividades, sob pena até de agravamento da anomalia que já tinham. Esses profissionais, muitos conseguiram realmente esse afastamento por conta disso. E com o passar do tempo, vacina, isso foi uma situação que foi sendo... ela foi realmente caindo. Exatamente, ela foi sendo deliberada e as pessoas conseguiram voltar com mais segurança para o trabalho. Entretanto, essa situação dos sequelados, muitos, inclusive aqueles que perderam vidas também, estão ingressando com ação judicial, pedindo indenização por conta disso, ou até a readaptação de suas funções, porque não conseguem mais exercer
da forma, na metodologia ou a jornada completa de trabalho conforme exerciam anteriormente, porque a saúde não comporta mais executar da forma que fazia anteriormente. Então, no primeiro momento, o judiciário não permitiu o teletrabalho dos profissionais da saúde, afinal eles precisavam exercer as suas funções de forma presencial, com exceção daqueles que tinham comorbidades comprovadas. Isso realmente o Poder Judiciário determinou o afastamento dessas pessoas até que conseguissem desenvolver suas atividades profissionais de forma segura. Entretanto, num segundo momento, sequelados e pessoas que perderam suas vidas, sim, por conta da Covid, por conta do coronavírus, ainda está tramitando no Poder Judiciário, mas existem pessoas que, sim, conseguiram indenizações por conta dessa situação. Nossa, eu mesmo não sabia disso, que já tinha um avanço, pelo menos uma leitura do Poder Judiciário sobre a temática dos profissionais de saúde. Mas é interessante, Mário, em razão das políticas públicas, né? Um outro momento você tinha trabalhado conosco a questão em razão das políticas públicas. Quais são as políticas públicas que estão se desenhando sobre as questões da população negra, dos profissionais que fazem parte justamente dessa área, e uma das áreas mais magníficas que nós temos justamente de ordem profissional? E também, se você puder, se pensando em políticas públicas em razão dos profissionais de saúde, principalmente em razão do recorte negra? Sim, nós temos aí alguns avanços, né, junto a Brasília, com políticas em prol do trabalhador da saúde. Não é só o aumento salarial, né, como muitos buscam, mas garantir toda a parte de benefícios para ele, de segurança no atendimento. Eu costumo dizer o seguinte: como eu posso cuidar se eu não estou sendo cuidado? Como eu posso acalentar se no momento que eu preciso eu também não tenho acalento? Então, nós estamos nesse trabalho, é um trabalho que não está sendo fácil, com várias comissões de saúde, tanto no governo do Estado de São Paulo, como no governo federal, para que nós consigamos dar um amparo melhor para esses profissionais. Dentro disso, eu me sinto até honrado do que eu vi. Muitos dos nossos profissionais se dedicaram, né, voluntariamente para cobrir aqueles outros profissionais que estavam afastados por comunidades. Não lesaram esforços, não mediram esforços para poderem fazer com que a saúde fosse cumprida em sua plenitude, o atendimento. Isso eu falo que é um reconhecimento que a sociedade, infelizmente, às vezes deixou de verificar. Esses profissionais que tanto lutaram, né, hoje precisam desse reconhecimento. E o nosso trabalho hoje, eu acho que de todos os conselhos, é essa valorização desses profissionais e colocar isso em pauta sempre. Uma política de valorização profissional, educacional, de ampliação de conhecimentos, né? Essa valorização ela precisa ser feita. E, graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer isso, trazendo os profissionais à luz, trazendo os profissionais a um patamar diferente, sempre enaltecendo os serviços prestados à sociedade e reconhecendo eles como cidadãos também. Sim. Não sendo apenas um número na saúde. Sim. E daí é interessante, né, Rodrigo? Nós somos da área jurídico, né? Nós temos aí um operador em direito e informação, né? Nosso grande presidente aí do conselho. Mas qual é a orientação, Rodrigo? Você já que atua, né, como advogado, como consultor, como assessor, nas questões jurídicas, que traz esse recorte da saúde. O que você orientaria para os advogados, para os novos advogados que estão saindo, né? Esse nicho de mercado que eu vejo que são para poucos, né? Qual seria uma orientação, uma recomendação, um aconselhamento em razão desse profissional? O aconselhamento seria a especialização, né? Estudar essa legislação referente à área da saúde. Porque o Conselho, muito bem o presidente colocou, tem as suas políticas, o Conselho tem a qualidade de autarquia federal, então ele vai aplicando isso no dia a dia
mas na profissão dos técnicos. Entretanto, os técnicos de radiologia, dentre outros profissionais da área da saúde, ele tem os seus direitos, não só aqueles que foram conquistados pelo Conselho, mas tem aqueles que foram conquistados pela consolidação das leis do trabalho, por acordos coletivos, convenções coletivas, dentre outros direitos que são inerentes ao seu trabalho, que são inerentes à sua função. Então, quanto mais um profissional se especializar, se aprofundar, estudar cada vez mais o assunto, ele vai ter uma gama de informações cada vez maior a respeito desses profissionais e vai poder pleitear esses direitos, quiçá pedir até melhorias, porque nós sabemos que os profissionais, não só da área da radiologia, quanto o profissional da área da saúde como um todo, expõem a sua saúde, insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante, dentre todos os outros direitos que comportam, que cabem melhorias, dentre esses que já existem. Então, o conselho que fica, estudem, se especializem o quanto mais puder, porque quanto mais informação, melhor vai poder defender os direitos desses trabalhadores, desses profissionais, né? Hoje foi minha última aula presencial. Seria importantíssimo ter justamente um profissional como o senhor lá, trazendo para os nossos últimos... para a minha turma de 10º semestre, né? Eles estão lá no mês do desespero, como eu intitulo, né? TCC, OAB... Já passei por isso. Curso, e a professora lá fazendo justamente um trabalhinho de, né? Vamos, gente, se estão no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é cruel. Mas, assim, presidente Manduca, você trouxe uma das nossas conversas a questão de políticas públicas, em razão de conscientização, não só em razão da população negra, mas num todo. E aí tem um trabalho que você vai, que o Conselho, né, vai estar realizando conosco. Você poderia discorrer sobre essas políticas públicas, a questão de recorte, gênero, né, esse trabalho de estágios, né? Você poderia trazer aí para a gente? Sim, hoje o Conselho, na pessoa da nossa diretoria, né, com os outros 2 diretores, nós temos uma visão diferente, e é da inclusão. O pessoal fala que é diferente, né? Hoje nós temos as primeiras profissionais trans da radiologia, trazendo a inclusão na nossa área, né? Nós temos aí campos de estágio sendo abertos em demais áreas, não numa área somente específica da radiologia, mas em medicina nuclear, radioterapia, cintilografia, industrial, veterinária, uma série de áreas dentro da radiologia em que esse profissional está se qualificando. Fizemos agora, recentemente, uma parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares, né, de atendimento à sociedade dentro do campus da Zumbi, com atendimento da carreta móvel de mamografia. Vamos levar médicos também, recém-formados, formados já há algum tempo, profissionais da radiologia, da enfermagem, para dar atendimento à população. Então, quando eu falo em política pública, o Conselho também tem que se movimentar enquanto autarquia para o bem da sociedade. E, nessa parceria com a faculdade, nós podemos levar para a sociedade no todo mais atendimento. Então, é a política, vou dizer, pública do Conselho, é agraciar aqueles mais necessitados de um atendimento dentro de movimentos lá dentro da própria faculdade, no campus da faculdade e em outras áreas também. E uma coisa que eu fico muito feliz, o mês da consciência negra é o mesmo mês da radiologia. Nós estamos vivendo esse mês. Esse é o mês da radiologia em todo o mundo. Então, o mês da consciência negra também em todo o mundo, eu digo. Então, está muito alinhada a radiologia à consciência. A consciência humanitária, social, de acolhimento, né, de acessibilidade e inclusão social. Isso que o Conselho faz. Rodrigo, é bem interessante também a questão, né, trazendo sobre uma área que não se é trabalhada na área jurídica, que é a questão dos direitos humanos. Só pensa em patamares superiores, das nossas cortes superiores, e o patamar internacional, né?
E ele está ali na atuação de todos nós, né, como trouxe aqui bem nosso presidente, o Mário César Manduca. Ele traz justamente isso, que é a questão da inclusão, a preocupação de uma autarquia, de um conselho em razão desse nicho de mercado que está se abrindo, né? Daí, assim, mais uma vez, você trouxe aí orientação em razão do pessoal, os profissionais da área da saúde, mas para os nossos colegas, né, na área jurídica, qual seria o aconselhamento? Como que ser um advogado que atua na área da saúde, principalmente na área que você, né, do conselho, né? Não vou nem falar só de radiologia, são áreas, são nichos de mercados que a gente precisa de profissionais também capacitados. Você teria também, além de cursos, formação, aonde que poderia buscar essas formações? Sim, nessa área, como você muito bem colocou, sobre direitos humanos, quando se trata dos profissionais da área da saúde, está tratando com seres humanos, que são pessoas que expõem a sua saúde para proteger ou para melhorar a saúde da outra pessoa, que é o paciente, dentre outras pessoas que vão até lá. Então, efetivamente, trata-se de direitos humanos. Quando você está valorizando, está protegendo o profissional da área da saúde, você está implementando o que a própria Constituição da República protege, que é a pessoa humana, que é os direitos humanos. Então, partindo desse princípio, quanto mais a pessoa buscar essa especialização, seja através de um curso de pós-graduação, seja um conhecimento mais aprofundado sobre a legislação que protege esses profissionais, melhor ele vai estar preparado para defender esses direitos. Porque a somatória de todos, seja o respeito à profissão, seja por aqueles direitos que já foram conquistados ou por outros que ainda estão sendo pleiteados, a somatória de todos eles nada mais é do que a implementação dos direitos humanos. Então, o direito do humano, o direito da proteção humana, ele é composto por uma série de outros direitos que precisam ser respeitados no dia a dia. O direito humano ele não é um só, não é simplesmente eu gostar ou não de uma pessoa. A proteção e o respeito aos direitos humanos é quando eu pego o ser humano e respeito todos os direitos que ele tem protegido, por qualquer legislação, em especial pela Constituição da República. Então, quanto mais essa pessoa estudar, quanto mais essa pessoa tiver de especialização, ela vai estar no fundo, estudando direitos humanos. Então, nós já estamos aqui no finalzinho do nosso programa, né? Infelizmente, é um tema muito necessário, né? Como bem trouxe aqui o doutor Rodrigo, né? A saúde faz parte justamente, né, do direito fundamental de qualquer pessoa, na grande maioria, né, a pessoa, trazendo a pessoa humana, mas daí eu vou trazer também a saúde institucional, né, se faz necessário, né, lidar com essa pasta, com essa agenda. O Negros Online, ele agradece a presença do presidente do Conselho Federal de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, né, bem como também, né, o seu assessor, doutor Rodrigo Romo, e aguarda todos e todas as pessoas para o nosso próximo programa. Sim, antes disso, o nosso vestibular da Faculdade Zumbi dos Palmares está aí, se inscrevam-se, acessem, curtam as nossas redes sociais. Até o próximo programa.